que você vai surpreender aí. E aí foi muito bom, né, para mim, né? A gente houve várias perguntas lá, me deram a oportunidade também. Gente, outro nível a entrevista, foi muito bom. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi que em nenhum momento, essa entrevista durou 1 hora, e em nenhum momento dessa entrevista me perguntaram minha idade, né? Por que isso me choca? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, quando você chega aos 40 anos, cara, você já é escanteado, você já está começando, a turma já trata você diferente, entendeu? Pergunta logo a tua idade, sei que lá. E isso é uma coisa muito. No Canadá, eu já tinha ouvido, né, que isso é uma coisa pessoal e eles não tratam isso em entrevista, né? É tipo, é um respeito, né? E respeito, né? Então, eu tive isso aí uma experiência própria, né? Isso me deixou muito alegre. Em nenhum momento você foi questionado. Eu não falava o idioma das pessoas ali. Eles me deram a oportunidade, né? E não me questionaram a minha idade, né? Embora que eu me cuido bem, eu procuro, né, envelhecer bem, na verdade, né? Eu não fumo, eu não bebo, nada contra quem faz isso, mas eu procuro, eu sei que eu vou envelhecer e eu quero envelhecer, graças a Deus, mas eu quero envelhecer bem, né? Então, eu sempre procurei zelar por isso. Mas aqui no Brasil a gente é tratado com esse preconceito aí, né? Quando você diz a sua idade, vamos dizer assim, eu sinto esse afastamento das empresas, né? E aí eu fiquei muito legal, né? Beleza. Aí a gente encerrou a entrevista. Eu tive um contato do meu amigo dizendo que eles gostaram muito, né? Papudinho que ia me contratar, mas até aí nada oficial, né? Então, quando foi no dia 8, no dia 8, aliás, passou uma semana, né? Ele disse que ia me dar um retorno logo nos próximos dias. Aí passou uma semana e nada. Aí quando chegou isso, essa entrevista foi numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, como ele disse que ia me dar um retorno nesses próximos dias, eu entendi que fosse daqui para sexta-feira, né? Terça, quarta, quinta, sexta, né? Aí nada. Na segunda-feira eu mandei um e-mail para ele, que ele tinha dito, olha, qualquer coisa você pode mandar um e-mail para mim, se quiser saber alguma coisa. Então, na segunda-feira eu mandei um e-mail perguntando para ele me dar um feedback sobre a entrevista, né? E aí ele me respondeu imediatamente. Primeiramente ele me agradeceu, né? Outra coisa que eu achei muito legal, eles foram muito gratos assim. Eu nem esperava isso, né? Eles agradeciam muito assim porque eu respondia rápido os e-mails dele, né? E aí ele disse que, olha, a gente gostou muito, né? Eu espero que você tenha interesse em trabalhar com a gente, porque a gente vai oferecer, estaremos enviando para você uma job offer. E aí, se você aceitar, você vai ler lá, assinar, datar e mandar para a gente. Tá certo. E quando foi no dia 8 de fevereiro, eu recebi o e-mail deles, né? Com a job offer. E isso aí foi muito bom, gente. Eu gostei muito, né? Fiquei muito feliz porque, poxa, eu não tinha nem mais interesse. De repente, eu queria ir em 2013, né? Sem nenhuma expectativa, ia na coragem, na raça, assim. E agora eu recebo uma oferta, né? De emprego na profissão que eu trabalho aqui no Brasil. Vou trabalhar lá. Eu trabalho aqui como eletrotécnico. Aqui no Brasil a gente tem o costume de trabalhar separadamente, né? Quem é mecânico, quem é elétrico, quem é automação, automação, quem é instrumentação, instrumentação. Só que lá a minha proposta de emprego é para ser eletromecânico, né? Mas aí na entrevista, se vocês quiserem que eu fale da entrevista também, como vocês comentam aí faz um comentário aí, que aí eu vou fazer outro vídeo só para falar da nossa entrevista, né? Mas aí a proposta era para ser eletromecânico, né? Eu ia trabalhar tanto na parte elétrica como trabalhar na parte mecânica. Bem, eu aceitei tranquilamente, eu falei das minhas limitações, né? Mas eu também não teria nenhuma dificuldade, porque, na verdade, antes de eu ser elétrico, ser eletrotécnico, eu ia ser mecânico, né? Eu comecei minha experiência como mecânico, mas eu tive a opção de escolher. Então, gente, eu recebi aquela job offer. O que é uma job offer? É uma oferta de trabalho, como a gente recebe aqui quando você vai ser contratado numa empresa aqui no Brasil. Antes de ela assinar o contrato, ela dá uma oferta de trabalho dizendo os seus deveres, né?
sua carga horária, o seu salário, os seus deveres, seus benefícios, e isso seria a job offer, né? E se você aceitar, você assina e entrega à empresa. Então foi isso que aconteceu comigo. Eles me ofereceram a job offer dizendo quanto seria meu salário, quanto minha hora de trabalho, o horário que eu trabalharia, com que eu trabalharia, né, os benefícios que eu iria receber, e pediu para eu, se eu aceitasse, eu assinasse, datasse, né, e reenviasse para ele. E aí foi o que eu fiz. Eu concordei tudinho, assinei e mandei a job offer. Gente, isso aí foi maravilhoso. E aí eu te digo, se você tem interesse de conhecer o Canadá, não desista, né? E hoje está muito mais fácil. Com essa crise aí mundial e depois essa pós-pandemia, o Canadá ele precisa muito de mão de obra. E eu não vi aqui, até agora, quando eu pesquisava no Canadá sobre eletricista, sobre indústria, eu nunca tinha achado nada como a minha situação. Então, assim, se você tá se você se encaixa na minha história aqui, pode deixar comentário aí. Se inscreve no meu canal, que daqui para frente você vai ter muitos comentários, vai ter muito vídeo, muitas ideias. E eu vou trazer aqui para vocês muita informação sobre essa situação. Então, eu sou técnico de eletrotécnica, trabalho com manutenção e vou trabalhar nessa empresa aí como técnico eletromecânico. Bem, recebi a job offer, assinei, datei e enviei. A partir daí começa o processo de imigração. Bem, o processo de imigração ele se baseia em, eu vou dizer, em três etapas, certo? Pode ser em duas, mas eu vou considerar três. Primeiramente, após eu assinar a job offer, né, ele vai entrar com um requerimento ao governo do Canadá. O que é isso? Para se contratar um estrangeiro para trabalhar no Quebec, a província de Quebec especificamente, né, é, a empresa tem que provar para o governo que aquela vaga ali, ela está aberta na empresa e que ela já passou um tempo, ela divulgou em todas as redes, mídias sociais, é, é, em todos os locais de trabalho, né, dizendo que ali tem aquela vaga e aquela vaga não foi preenchida pelo um canadense, né, ou um quebecois. Então, ela passando um tempo com essa vaga aberta, ela provou que ninguém se candidatou, não foi preenchida aquela vaga, então ela tem um direito de solicitar a mão de obra estrangeira, né? E para isso, ela também tem que fazer o requerimento de dois documentos, que é o LMIA e o CAC. O CAC é específico para a província do Canadá, ou a província do Quebec. Se fosse para Montreal, Ontário, outra província, não precisaria do CAC, mas o Quebec, especificamente, ela solicita o CAC. O que é o LMIA e o que é o CAC? Então, o LMIA é quando a empresa ela solicita uma avaliação do impacto no mercado de trabalho, certo? Esse é um requerimento que ele tem uma duração aproximadamente de 4 meses, né? Não necessariamente, mas aproximadamente 4 meses aí, né? Eu espero que isso dure menos de 4 meses, né? E eu dei entrada nesse requerimento, não sou eu, né? A empresa ela contrata uma consultoria, né, de imigração e essa consultoria ela é responsável, ela entra em contato comigo e aí faz a solicitação dos documentos. Quais são esses documentos? A comprovação do seu diploma, dos seus estudos, né? Se você comprova que você tem um curso técnico, que você fez escola técnica, universidade, qualquer coisa, isso prova que você tem aquele conhecimento, que você é habilitado. Documentação de que você tem a experiência com o tempo necessário para trabalhar lá. No caso, eles me cobraram que eu tivesse 12 meses, né, de experiência nessa área de manutenção elétrica, eletromecânica, que eu tivesse 12 meses, de 12 a 24 meses, na verdade, né, até 12 já provaria. Eu tenho 15 anos, então foi fácil provar isso. Através de uma carta de trabalho, você solicita na sua empresa
uma carta de trabalho, ele vai dizer, você pega uma empresa aí, eles dão, geralmente algumas empresas dão, né, sem você até pedir. Mas você solicita, isso a empresa vai dizer, vai fazer uma carta com papel timbrado, né, com data, dizendo que você trabalhou de tal dia, fazendo essas atividades, especifica bem direitinho, né? E você aí pega essa carta e envia para eles. E aí você prova, né? Aí o CAC, o CAC é deixa eu ver aqui, é uma certificação de aceitação do Quebec, né? É onde você vai solicitar, o governo ele faz ele cobra da empresa, que a empresa ela garante, na verdade, o governo pede garantias à empresa que você, o estrangeiro, né, vai ter todo o treinamento e todas as condições básicas que um canadense teria. Então, assim, é garantir para você que você vai ter todos os seus direitos, entendeu? Então, esses dois documentos, que é o LMAE e o CAC, ele tem uma duração de 4 meses. Eu dei entrada aí, a empresa deu entrada, a consultoria deu entrada, no dia 27 de março. 27 de março. Então, eu creio que vai, eu espero também, né, que dure mais ou menos 3 meses para eu ter um retorno disso aí. 3 meses, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 5 de maio, né? Já passou o mês. No dia 27 de maio fazem 2 meses, então no dia 27 de junho fazem 3 meses. E no dia 27 de julho fazem 4 meses, que seria o tempo máximo, né, para ter esse retorno, né? Então, essa é a primeira fase, a primeira etapa do processo de imigração, né? E eu espero que no dia 27 do mês que vem, de junho, no caso, eu já tenha esse resultado aí, certo? Tendo esse resultado em mão, como aprovado, certo? Passaremos para a segunda etapa. A segunda etapa é onde se vai fazer a solicitação do meu passaporte, da minha família, né? No caso, a minha família é composta por 4 pessoas, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Mas, em caso, um dos meus filhos tem 22 anos, então ele não é mais considerado dependente meu, certo? Então, para ele é separado, é diferente, né? Então, o meu processo, ele enquadra eu, o meu filho e a minha esposa, que são dependentes meus. Meu filho tem 13 anos, então ele é meu dependente. Então, esse processo, ele vai me dar permissão de trabalho. Essa permissão de trabalho é permissão de trabalho fechado. Isso quer dizer o quê? Que durante 3 anos eu terei permissão de trabalhar no Canadá por 3 anos só para essa empresa, certo? Eu não posso trabalhar para outra empresa que eu queira, não. Só se essa empresa me dispensar. Mas, caso contrário, eu tenho esses 3 anos aí para trabalhar. 2 anos eu sou obrigatório a trabalhar para ela, certo? Então, a partir de 2 anos, eu tenho direito a aplicar para o visto de permanência, de residente permanente, e aí eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser. Antes disso, eu só posso trabalhar para essa empresa. Mas, em compensação, a minha esposa ela vai com visto de trabalho aberto, então ela pode trabalhar para qualquer empresa, certo? E meu filho vai com visto de estudante, então ele não tem idade para trabalhar, né? Então ele tem visto de estudante. E o meu filho de 22 anos, ele não poderá ir assim, nem com visto de estudante, né? E nem com visto. Ele poderia ir sim com visto de estudante. Então eu teria que pagar. Primeiramente, ele teria que comprovar uma renda que ele pudesse se sustentar, né? Ou eu poderia sustentar ele. Tenho que mostrar uma renda de 7.500 dólares, 1.000 dólares, 7.500 dólares para ele, né? E também mostrar, comprovar uma matrícula de uma escola lá no Canadá. Então, ele iria comigo. Mas a gente decidiu deixar ele de fora desse processo aí, porque meu filho já estuda, né, já trabalha, então ele já é dependente, e aí eu creio que ele conseguirá facilmente também ir depois com a gente, certo? Então, foi começado, né, foi dado esse prazo, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Então foi dado esse prazo, já começou,
né, eu dei entrada aí no processo, estou aguardando agora, né? Enquanto isso, eu estou estudando, eu matriculei também meu filho no francês, tentei matricular minha esposa também no francês, né? Mas ela não quis, né? Ela disse que o jeito dela estudar francês seria de outro e eu respeito, né? E cada um tem sua maneira de estudar, de aprender as coisas, e eu respeito isso aí. Mas é o seguinte, estou aguardando esse processo, né? E eu vou deixar vocês mais informados. Então, assim, se esse assunto interessa, diz interesse a você, se você também se enquadra aqui nessa minha situação, eu estou falando isso aqui, gente, é na minha situação, na minha realidade, certo? Eu creio que eu vou ter muitas informações, porque tem muita gente que se enquadra aqui no meu perfil, que está na mesma realidade que eu, que tem interesse, que tem experiência técnica, que já fala francês ou fala inglês, e mesmo se você não tiver, começa. A primeira dica que eu digo é, se você tem interesse de imigrar para o Canadá, estude um idioma, francês ou inglês. Eu digo que estudei logo o francês porque o Quebec é uma província que demanda mais pessoas, entendeu? Ela precisa de mais pessoas do que os outros. Não quer dizer que se você queira ter um francês, ter um inglês e queira para um lugar que fale inglês, não tenha chance. Tem sim, desde que você tenha aí a experiências que eles precisam e esse inglês, com certeza, gente. E outra dica é, eu vou deixar. Aliás, seria muito bom que vocês falassem aqui comigo através do comentário, porque aí eu dou mais dicas, certo? Mas o LinkedIn também é uma fonte muito boa de entrar diretamente com aqueles recrutadores que eu falei, recrutadores internacionais, que ele tem a responsabilidade de adquirir essa mão de obra estrangeira, né? Então, gente, deixa aí no comentário com a gente. Esse vídeo, eu não, eu vou deixar ele, eu vou falar mais disso aqui. Então vocês me ajudem. Se você gostou desse assunto, desse vídeo também, se inscreve no canal, certo? Eu estou começando agora com esse canal. Eu preciso muito da sua ajuda. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like, deixa o comentário e aí eu vou ter mais conteúdo. E vou falar mais sobre profissões, certo? Da minha profissão também em si. Se você também trabalha com manutenção, seria muito legal também você deixar seu comentário. E eu vou buscar informação sobre isso aí para a gente crescer junto aí, tá? E o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Eu só não vou poder fazer o que você pode fazer, mas informação é, específica, né? Porque assim, o YouTube tem tudo, né? Mas como eu tive dificuldade de achar informação sobre essa área específica de trabalhar com manutenção, indústria, né? Eu vejo muito gente trabalhar assim, é, nesses trabalhos avulsos, né? O cara chega como turista, vai pedir ajuda aqui, ajuda ali, trabalha, mas não de uma forma legalizada assim, na indústria mesmo. E, e eu vou ter essa informação oficial, né? Como é trabalhar dentro de uma indústria, né? E a gente vai conhecer como é a cultura, né, industrial do Canadá ali. Então, se você se identificou com esse canal, com esse vídeo, se inscreve aí, tá? E a gente vai criar mais conteúdo para você, tá bom? Fica com Deus, em nome de Jesus, e tenha um bom dia.